Iniciando então a abordagem da cinética química propriamente dita no curso, a gente começa pela definição, ou pelas definições, né, de velocidade ou taxas de reação, começando com uma que é a mais evidente possível, né, considerando a observação das concentrações de espécies em reação mudando no tempo. Tá? Então, aqui nesse slide, a gente vai representar curvas da concentração do reagente, né? Diminuindo, enquanto que a concentração de uma espécie, que a gente, por definição, chama de produto, aumentando no tempo. A concentração de J, ela vai variar no tempo, e esse J representa, né, uma espécie qualquer no sistema reacional. Então J é uma letra que eu vou usar para representar de forma genérica qualquer espécie em reação, seja produto ou seja reagente. O que vai mudar, que a gente vai identificar aquilo como reagente ou produto, é se essa concentração aumenta ou diminui conforme o tempo passa, né? Conforme o tempo de reação avança, tá? Então a gente tem aqui no gráfico concentração de J. Aqui a gente está expressando uma curva que poderia ser em valores de mol por litro, mas poderia ser qualquer outro parâmetro que representa a concentração das espécies no meio de reação em função do tempo, né? E aqui tipicamente a gente usa segundos, mas dependendo do tipo de reação a gente pode usar outra unidade também para o tempo, como minutos, horas, aí vai depender muito do contexto específico da reação estudada. Tá? Então a gente tem em azul o aumento da concentração, que seria então do produto, e em vermelho a gente tem a diminuição da concentração, que seria da espécie que a gente chama de reagente. Tá? Então eu não precisaria falar o que é reagente e o que é produto para vocês saberem, né, que uma espécie que aumenta a sua concentração no tempo é o produto, e uma espécie que diminui a sua concentração no tempo é o reagente. Então a gente tem como definições, as primeiras definições de velocidade ou taxas de reação são as chamadas velocidades instantâneas, tá? Então a velocidade instantânea, que eu coloco entre parênteses de consumo, porque é a velocidade instantânea de uma espécie que está sendo consumida, né? Então R é que representa o reagente, né? Então a velocidade instantânea do reagente, né, é a derivada da concentração do reagente com relação ao tempo, tá? Então é a variação da concentração molar, nesse caso, do reagente em função do tempo e um instante de tempo bem determinado, tá? Daqui a pouco eu vou falar porque está o destaque para esse em um determinado instante de tempo. E, por consequência, a unidade dessa grandeza, né, em mol por litro, que é a concentração, por unidade de tempo, no caso aqui, nesse contexto, por segundo. Tá? E da mesma forma, a gente tem a velocidade instantânea de formação, né, que seria a variação da concentração do produto com relação ao tempo em um determinado instante de tempo. Unidade também é a mesma do que para a velocidade instantânea do reagente. Então, velocidade instantânea é um termo que se usa de forma geral, né? Mas se você falar velocidade instantânea de consumo, a gente está falando de um reagente. Se for velocidade instantânea de formação, a gente está falando de um produto, né? Então, isso daqui representa o quanto, né, a concentração do reagente ou do produto muda no tempo, né? A importância de a gente explicar ou deixar claro qual que é o instante de tempo que a gente está se referindo é porque matematicamente, né, a derivada com relação a essa variável tempo, né,
a derivada da concentração com relação ao tempo é a inclinação da reta tangente, né, da curva naquele instante de tempo. Então aqui a gente vê essa reta tangente neste instante de tempo, então seria a derivada com relação à concentração do reagente com relação ao tempo neste instante de tempo aqui, bem no início da reação. E da mesma forma, né, a gente tem nesse mesmo instante de tempo a derivada da concentração do produto com relação ao tempo neste instante de tempo, né? Então é isso que a gente representa, né, com relação a velocidade instantânea e a observação, a identificação desse parâmetro, né, cinético em um gráfico de concentrações em função do tempo. Então, o valor específico da derivada de R com relação ao tempo, né, é a inclinação da reta tangente, né, ou coeficiente angular da reta neste ponto. Da mesma forma, o coeficiente angular desta reta tangente aqui, neste ponto, é a derivada, é a velocidade instantânea do produto, tá? Então vejam que quando a gente tem um tempo diferente aqui, né, aqui seria um tempo maior de reação, a inclinação dessas retas vai mudando, né? Nesse caso, as inclinações vão diminuindo em módulo, né? As retas passam a ficar um pouco mais horizontais, menos verticais. Então aqui, né, a gente vê que as inclinações estão menos verticais e tendem, né, a princípio, né, a ficarem horizontais. E o coeficiente angular de uma reta horizontal, né, é zero, né? Ou seja, as velocidades instantâneas, se a gente tivesse um platô aqui e aqui, velocidade instantânea seria zero, né, nesses casos, tá? Então é por isso que a gente sempre tem que saber, né, que esse o valor dessas derivadas varia com o tempo, geralmente varia com o tempo, né? E é por isso que isso daqui é chamado de velocidade instantânea, né? São valores que dependem do tempo. De forma bem geral, então, o que a gente tem é que a velocidade instantânea é definida como a derivada da concentração de uma certa espécie com relação ao tempo, né? Geralmente, se essa derivada aqui for positiva, J é um produto, né? Então a gente tem um aumento da concentração dessa espécie com relação ao tempo. Se essa derivada for negativa, J é um reagente, né? Então a gente tem a diminuição da concentração dessa espécie com relação ao tempo. Existem alguns casos, né, em que a gente, mais para frente no curso, a gente vai tratar de mecanismos de reação e vai tratar de um tipo, né, de mecanismo de reação que envolve um intermediário, né? Um intermediário é uma espécie que não é reagente nem é produto, mas ela é formada ao longo da reação e depois é consumida, né? Então, para esses casos, né, de intermediários, a gente pode ter um aumento da concentração e depois uma diminuição. Então, dependendo do instante do tempo, essa derivada, a velocidade instantânea dessa espécie que é intermediária, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Mas esses são casos que a gente vai tratar mais para frente no curso. A gente então agora pode trabalhar um pouco mais com essas definições de velocidades instantâneas, né, que seria a derivada da espécie J com relação ao tempo, e chamar atenção para uma coisa que a gente, quando vai estudar a velocidade de um processo como um todo, ou associar ou comparar velocidades instantâneas de espécies em um processo, a gente sempre tem que lembrar da estequiometria da reação, né? Então, não basta só a gente saber ou explicitar como as concentrações de uma certa espécie mudam com o tempo, né? A gente, para associar essas variações de concentração